Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa terceira aula, para o nosso terceiro encontro aqui do nosso curso de Direito Constitucional para Cidadãos. Pessoal, eu já quero começar aqui com vocês, retomando nosso cenário inicial, né? A primeira aula foi aqui nessa sala, segunda aula lá no Congresso Nacional, a gente leu o artigo 5º, agora vamos continuar do artigo 6º e eu quero retomar com vocês os principais motivos de eu gravar esse curso. Pessoal, eu espero que você esteja assistindo aí do futuro e esteja vivendo uma realidade diferente. Mas atualmente eu sinto que boa parte da população vive anestesiada em relação a seus direitos. Não busca concretizar devido muitas vezes à dificuldade, burocracia, morosidade de alguns órgãos. E aí as pessoas preferem abrir mãos dos seus direitos do que buscar concretizá-los. Né? A gente não prega uma litigância no dia a dia, mas sim um respeito aos direitos das pessoas. Quantas pessoas não abrem mão de férias, não trabalham muitas horas a mais, não deixam de correr atrás de indenização por casos ali muito traumáticos, devido ao alto custo muitas vezes, de correr atrás disso, devido a não saber como funciona, devido a não saber nem se tem aquele direito. Então, no momento que a gente aqui lê, internaliza a Constituição, muitas vezes eu sei que muitos amigos chegam por ser concurseiros quererem fixar esses direitos. Mas também é um momento do cidadão comum, por isso curso de Direito Constitucional para Cidadãos, ouvir seus direitos e saber ali que ele tem, e aquilo foi pensado para ele, que o país é fundado, vive em função disso, em garantir toda esse equilíbrio social, entende? Então aqui a gente vai para o nosso artigo 6º, já está aí na sua tela, né? Só retomando aqui, a gente começou no título 1 dos princípios fundamentais, aí passou para o título 2 dos direitos e garantias fundamentais, e aí entrou no capítulo 1 do título 2, dos direitos e deveres individuais e coletivos. E agora a gente está no título 2 da Constituição ainda, dos direitos e garantias fundamentais. Só que estamos passando para o artigo 6º da nossa Constituição, correto? Ele que a gente pode ver aqui, ó, já sofreu algumas reformas. Quando uma lei, né, nesse caso a Constituição, tem um traço assim em cima do artigo, é porque vem uma emenda, no caso da Constituição, ou uma lei, quando estamos falando de leis comuns, leis normais em sentido estrito, e veio uma lei substituir aquela, tá bom? Então, aqui, ó, no caso desse artigo, o artigo 6º já está nessa nova redação aqui, ó. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Pessoal, olha quão importante é isso da nossa Constituição. Como eu falei para vocês, muitas vezes existem leis, existem ordens, né, de agentes públicos que por alguns motivos muito específicos vão contra a Constituição. Mas a gente conhecendo nossos direitos, sabendo que está aqui, a gente pode usar até a Constituição como base para derrubar aquela lei inconstitucional que vai contra aquilo que é justo, que é ordeiro na sociedade, ou até mesmo aquele ato daquele agente público. Aqui nessa questão do direito à maternidade e à infância, hoje mesmo eu vi um vídeo da vice-presidente da OAB-DF, no qual ela relatava que uma advogada aqui do DF pediu o adiamento da audiência, pois tinha acabado de dar luz. E olha o fundamento do juiz para indeferir, para negar o adiamento da audiência. O fundamento foi que gravidez não era doença e que a advogada conseguiria sim ali tá fazendo a audiência, sendo que ela tinha acabado de dar luz. E aqui, ó, a gente pode ir lá para derrubar esse ato do juiz e dizer que a maternidade e a infância são protegidos constitucionalmente. Aí eu estou já te dando um exemplo de como tocar um caso, né? Maternidade e a infância são protegidos constitucionalmente, de acordo com a Constituição. E os efeitos clínicos, efeitos fisiológicos na mulher, quando ela dá luz, torna ela ali durante algum tempo limitada fisicamente para exercer algumas atividades. É muito incômodo, mesmo que fosse uma audiência virtual. Imagina, você está cheia ali de dor para poder fazer uma audiência, entende? Então é por isso que eu reforço aqui a importância. Eu sei que muitas vezes, para algumas pessoas, posso estar chovendo molhado ao dizer coisas assim, ao ler uma Constituição. Mas para outras não. Eu sei que existem pessoas no nosso país que ainda não tiveram acesso a essa educação. E quando eu gravo um curso assim, conversando, coisas que eu venho há 10 anos estudando para ler, palavras complicadas muitas vezes, é realmente buscando democratizar, levar acesso à justiça a pessoas que estão nos mais
que falam mais distantes rincões do nosso país, né? Mas para realmente te dar acesso a essas informações. Aí o parágrafo único do artigo 6º vai dizer assim: todo brasileiro em condição de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinadas em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Eu, particularmente, diria que tem 2 casos no Brasil que se enquadram nisso. Eu sei que existem muitos outros, né? Mas existem 2 que eu quero citar. Um é o famoso Bolsa Família, o Auxílio Brasil, né? Que de vez em quando muda de nome quando o governo muda. E aqui visa dar esse auxílio que a Constituição fala. O outro que eu acho que pode se enquadrar aqui é o BPC-LOAS, Benefício de Prestação Continuada. Direito garantido a pessoas que recebem menos de 1/4 de salário mínimo, ou seja, estão em vulnerabilidade ali financeira, social, e que não têm condições de prover o seu sustento. No caso, pessoas, eu quis dizer, idosos ou pessoas com deficiência, que estão nessas situações que eu falei. São 2 direitos que buscam garantir esse parágrafo único do artigo 6º, esse auxílio, essa renda básica familiar, entende? Então, aqui a gente vê que a Constituição vem ser programática, ela vem dizer, olha, vai ter isso para as pessoas. Aí depois vem as leis, vem os programas, buscando executar realmente isso que foi previsto na Constituição. E aí, pessoal, a gente vai para o artigo 7º, que são os direitos dos trabalhadores, né? Então, artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Inciso 1º, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, entre outros direitos. Então, a gente sabe ali que existe uma certa estabilidade, não é a palavra correta estabilidade, mas existe uma certa previsibilidade ali na relação de emprego. O patrão não pode ficar dando ordem de qualquer tipo para o empregado, dizendo assim, ó, faz isso, não te demita agora, faz aquilo, ou então, né, maltratando, constrangendo o empregado. Existe uma instabilidade. Se for demitido irregularmente, inclusive, você consegue restituir essa relação de emprego e aí você demite o patrão, recebendo as indenizações ali devidas, que se chama rescisão indireta, quando você demite seu patrão. Inciso 2º, seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. E aí existem as regras, né, do seguro-desemprego. Eu vejo que é uma das principais dúvidas. Posteriormente, a gente vai trazer aqui no canal principais respostas sobre o seguro-desemprego. Né? A pessoa pergunta assim, eu trabalhei 6 meses num lugar e 3 meses no outro. Tenho direito a seguro-desemprego? Então, posteriormente, a gente vai deixar aqui no canal várias respostas em relação a isso, tá bom? Fundo de garantia do tempo de serviço. Inciso 3º, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, é o famoso FGTS. Inciso 4º, salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Então, aqui a gente tem o estabelecimento do salário mínimo, que infelizmente ele é tão mínimo que, assim, é um piso de onde não pode passar, mas ele é tão mínimo em nosso país, né, e em muitos também, que hoje em dia existem cálculos que o salário mínimo devia ser no mínimo R$ 4.000 para a realidade atual, para garantir esses direitos que estão aqui minimamente. Quando na realidade, no ano agora de 2023, a gente tem um salário mínimo em torno de R$ 1.320. Mas aqui, pessoal, está uma previsão do mínimo, porque se não fosse esse mínimo, ia ter uma negociação do mínimo ali entre o patrão e o empregado, como a gente vê mesmo assim muitas vezes acontecendo, que aí gera quase uma situação análoga à escravidão, onde a pessoa trabalha para comer, ou mal isso, entendeu? Então, apesar disso, não é porque tem esse salário mínimo, a gente se baseia a nossa vida nele, não. Inclusive, convido você, independente da sua realidade, a rever seus padrões sociais. O quão, é uma coisa que eu tive que ver comigo, o quão atrelado à mentalidade de salário mínimo eu estou, entendeu? Eu sei que a realidade do nosso Brasil é difícil, mas pesquise mais sobre mentalidade, que a gente também fala sobre isso, também sou formado em administração, tenho pós-graduação em gestão de pessoas, então tenho propriedade para falar sobre isso, estudo e vivo isso diariamente, te convidar a seguir meu Instagram lá também, minhas redes sociais. E quando eu falo a você te convidar a pensar o quão atrelado está ao salário mínimo, é ver se você não está baseando sua régua sempre no que seria o salário mínimo e no que daria para comprar com um salário mínimo, entende?
se não é possível você empreender de outras formas, de você ter outras referências para tocar sua vida, entende? Tem coisas que nunca você vai conseguir adquirir se você tiver uma mentalidade de salário mínimo. E aqui eu digo não quanto você ganha, mas quanto você realmente ali implementa na sua vida diariamente, implementa de visão de valor. E aí, outra dica, pesquisar a diferença entre valor e preço. Uma coisa é valor e outra é preço. Não é o momento de eu nem estar me aprofundando nisso, então vamos continuar aqui. Mas fica aqui a pincelada na dica, porque faz toda a diferença na vida de quem tem interesse pela Constituição, porque quem tem interesse pela Constituição também tem interesse em prosperar, em ver seu país prosperar. E é com a mentalidade forte que a gente consegue construir isso também. Pessoal, inciso 5º, piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. A gente tem um salário mínimo, mas muitas profissões têm um piso salarial ali acima do salário mínimo. Não vai ter um piso salarial abaixo do salário mínimo, correto? Então é questão lógica. Inciso 6º, irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Convenção ou acordo é quando o pessoal todo daquela classe ali se reúne, negocia com a empresa ou com o sindicato ali e combinam de baixar o piso salarial, beleza? Ou reduzir, na realidade, reduzir o salário abaixo de um valor que não podia, que estava pré-estabelecido. Ou seja, só quando ali uma determinada maioria, em determinadas regras, concordam. Posteriormente, a gente pode trazer isso em direito do trabalho para vocês. Garantia de salário, inciso 7º, garantia de salário, nunca inferior ao mínimo para os que recebem remuneração variável. Pessoal, uma coisa muito comum é a gente ter remuneração variável, ou seja, receber por comissão. Você recebe ali, você vai vender roupa, então, ou vender celulares, aparelhos eletrônicos. Você vai receber um salário baseado no que você vendeu no mês, na sua comissão, na porcentagem. No entanto, quando você trabalha, o que você recebe no final do mês, por mais que você venda mal, nunca pode ser inferior ao salário mínimo, entende? Por quê? Porque ali é para garantir sua subsistência. Você não tem uma obrigação de estar fazendo uma aposta junto com o seu patrão que você só vai receber se ele conseguir vender. Afinal, o risco, quando a gente vai estudar direito do trabalho e direito empresarial, o risco da atividade empresarial tem que ser do patrão, do chefe. Ele colhe os louros, mas ele também corre o risco se ele contratar alguém que não conseguiu vender. Entende? Pelo menos nesse fim de vínculo empregatício. Não estou falando de cooperação ali para fins de sócios, entende? Então, inciso 8º, 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Inciso 9º, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Inciso 10º, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Inciso 11º, participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Inciso 12º, salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Inciso 13º, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Inciso 15º, jornada de 6 horas para trabalho realizados em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Inciso 15º, perdão se eu tiver falado 14º antes. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Inciso 14, jornada de 6 horas para trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Inciso 15, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Inciso 16, remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% do normal. Inciso 17º, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Inciso 18, licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Inciso 19, licença paternidade nos termos fixados em lei. Inciso 20, proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. Inciso 21, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo 30 dias nos termos da lei. Inciso 22, redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.
Inciso 23. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Inciso 24. Aposentadoria. Inciso 25. Aqui estamos falando de direitos, então a aposentadoria é um direito constitucional. Inciso 25. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 anos de idade em creches e pré-escola. Aqui, pessoal, temos um exemplo muito forte de direitos que às vezes as pessoas, por desconhecer, deixam de ter efetivado. Enquanto a pessoa comum, que não conhece ali os seus direitos, vai a uma creche, pede a vaga e recebe a resposta negativa dizendo que as vagas estão lotadas, esgotadas, uma pessoa que conhece seus direitos e que conhece esse direito constitucional aqui, ó, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 anos de idade em creches e pré-escolas, ela vai entrar na justiça para requerer aquele direito, porque é uma previsão constitucional e ela tem direito à vaga. Então aqui está a importância de a gente ler a Constituição e conhecer nossos direitos. Inciso 24. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Inciso 27. Proteção em face da automação na forma da lei. Pode ver que lá antes de 88 a gente já tinha essa previsão, né? Porque a automação é algo que já vem ao longo dos tempos cada vez mais se intensificando. Inciso 28. Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Inciso 29. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então aqui a gente está falando da prescrição bienal e quinquenal, ou seja, quando você sai do seu trabalho, você tem até 2 anos para entrar na justiça e discutir questões de até 5 anos para trás, certo? Aqui visa dar uma segurança jurídica em algum ponto, porque coisas que aconteceram além disso, muitas vezes se você for cobrar coisas de 15 anos atrás, pode quebrar as empresas, né? E a gente tem ali uma busca por um equilíbrio social, garantir os direitos das pessoas, mas ao mesmo tempo manter as empresas funcionando porque elas dão esse sustento, essa liga à sociedade também. Inciso 30. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então, além de toda a igualdade que a gente já viu na Constituição, a gente tem também aqui essa igualdade reafirmada no âmbito do trabalho. Inciso 31. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Inciso 32. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos. Inciso 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de menor aprendiz a partir dos 14 anos. Então aqui a gente tem que ler esse artigo no caso a gente costuma chamar de trás para frente, para entender quem pode trabalhar. Então, a partir de 14 anos, a pessoa já pode trabalhar como menor aprendiz. Mas a partir dos 16, ela pode trabalhar. No entanto, não pode em condições perigosas, noturno ou insalubre. Só a partir dos 18 que ela vai poder. Então, alguns artigos têm realmente essa complexidade por serem escritos em uma ordem, né, indireta muitas vezes, mas a gente pode fazer aqui essa técnica para poder entender melhor o que quis dizer o nosso legislador. Inciso 34. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos. Aí ele vai dizer uma série de incisos. E atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias. Se você quiser um vídeo sobre os direitos do trabalhador doméstico, fala aí que, quem sabe, a gente faz ele em breve. Então, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades. Então, os previstos nos incisos tais, bem como sua integração à Previdência Social. Então, a gente está aqui tendo um recorte dos direitos específicos dos trabalhadores domésticos. Em seguida, pessoal, a gente vai aqui rapidamente para o artigo 8º.
é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte. Inciso 1º. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Então, pessoal, o sindicato, por mais que receba muitas críticas, é ali o ponto onde os trabalhadores se reúnem, colocam aquela energia ali que eles não têm como gastar no dia a dia nas mãos de um representante ou de vários representantes ali, para que esses representantes briguem por seus direitos no dia a dia. Né? A gente vai ter os sindicatos dos metalúrgicos, sindicatos dos trabalhadores de telemarketing e assim por diante. Os sindicatos são verdadeiros representantes de classes que vão representar essas pessoas diante dos seus trabalhadores e muitas vezes na justiça também. Por quê? Porque um trabalhador é uma pessoa ali, eu considero, vulnerável. Ele tem que passar o dia todo trabalhando. Quem vive trabalhando, já é uma coisa que a gente ouve falar nesses grupos que eu estou falando para vocês de mentalidade, quem vive trabalhando não tem tempo para pensar em si mesmo, na própria vida. Então imagina uma pessoa que entra 8 da manhã no trabalho, sai 6 da tarde, aí quando chega em casa vai, enfim, ter que fazer todas as questões inerentes, né, que a gente já tem no nosso país a uma vida padrão ali de salário mínimo. Como que essa pessoa vai saber que ela tem direitos, que ela vai brigar por seus direitos, que ela vai ter pelo menos recursos? Então, quando tem um sindicato ali, tem geralmente o advogado do sindicato, alguém que informa mais e que briga por esses recursos. Então, se você é uma pessoa que critica sindicato, reveja por esse prisma que eu estou te entregando seus conceitos sobre isso. Né? Temos muitas críticas a sindicatos, mas enfim, tem aqui também esse ponto que eu gosto de deixar sempre como reflexão. Pessoal, também a questão da lei não poderá exigir ou intervir demasiadamente na criação de sindicatos. Por quê? Se a gente tem um Estado autoritário em algum grau, aquele Estado não vai gostar dos sindicatos, porque muitas vezes ele vai, de alguma forma, aqui usando termos bem leigos mesmo, vender aqueles trabalhadores ao empregador. Então, quando o trabalhador, se o Estado intervir no sindicato, quando o trabalhador for se organizar sindicalmente, o Estado vai dificultar, vai muitas vezes dizer que aquela pessoa não tem aquele direito. Então a gente tem que garantir essa liberdade ao sindicato das pessoas se organizarem para que realmente elas briguem ali na justiça, com o trabalhador, com o próprio Estado, pelos seus direitos. Né? A gente vive uma luta de classes chamadas diariamente, que aí, independente do seu prisma político, você tem que ver que existem interesses dos políticos, tem o interesse dos advogados, tem o interesse dos médicos, tem o interesse dos servidores públicos. É diariamente um peso e contrapeso de classes que a gente vive em nossa sociedade. Fato. Inciso 2. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior àquela área do município. Então, pessoal, a gente não pode ter dois sindicatos dos trabalhadores ferroviários dentro do mesmo município. Do mesmo nível federativo. Claro, pode ter o sindicato estadual, né, que aí vai geralmente, se não me engano, cooperativa estadual, e o sindicato municipal ali. Porque se a gente tiver dois, primeiro, enfraquece a classe, porque uma parte vai para um lado, outra parte vai para o outro. Segundo, que quebra um referencial ali para quem que o trabalhador vai buscar. Né? Uns vão para o lado, outros vai para o outro, enfraquece os próprios sindicatos que vão brigar entre si para ter mais trabalhadores. Então, é uma questão representativa, só pode ter por esfera ali, um municipal, um estadual, um federal, né? E aí, para realmente dar esse nível de organização. E quem tiver descontente com aquela organização política do sindicato naquela esfera, vai participar das eleições, vai votar, vai ter que ter uma democracia interna ali, sempre garantindo a transformação, a continuidade das visões políticas do sindicato em si. Inciso 3º. Ao sindicato, cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Como eu falei aqui, tem uma competência também do sindicato, não só brigar administrativamente, mas judicialmente pelo trabalhador. Inciso 4º. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independente da contribuição prevista em lei. Aqui, pessoal, está em panos limpos. Eu queria citar aqui também a questão que antes era meio que automático para o sindicato descontar. Hoje em dia ele não é automático, não é ali. O trabalhador tem que fazer a opção pelo desconto.
Isso enfraquece muito os sindicatos. Aqui não vou tecer opiniões, foi o legislador que decidiu assim, boa parte da sociedade vai concordar assim, mas te convido novamente a refletir. Tudo é um ponto de ganho e perda. Se você só falava, sindicato só rouba, sindicato só não sei o quê, veja por outro lado que quando o sindicato está fraco, o responsável por brigar por aqueles trabalhadores que passam horas e horas trabalhando, sem tempo de pensar em si mesmo, muitas vezes, não tem força, muitas vezes, para brigar por eles. Não estou dizendo que a própria adesão facultativa do trabalhador não seja suficiente, mas é um ponto de reflexão aqui para a gente. Pessoal, inciso 5º. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Inciso 6º. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Inciso 7º. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Inciso 8º. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado, a partir do registro da sua candidatura a cargo de direção ou representação sindical, e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Então aqui muitas vezes, se tem lei e tem história, o empregador vendo que aquele trabalhador se destaca para a representação política, ao ver que aquela pessoa ia se candidatar ao sindicato para representar os trabalhadores, buscava demiti-lo, buscava persegui-lo. E aqui é uma proteção ao representante sindical, porque naturalmente esse representante sindical cria animosidade, no caso, inimizades com o empregador e com outras classes, porque ele está buscando direitos. Quem busca direitos, quem busca garantir melhorias para classes que estão menos favorecidas naquele momento, sempre vai encontrar pontos de embate. Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas às condições que a lei estabelecer. Artigo 9º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Parágrafo 1º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo 2º. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Então não é porque está de greve que vai invadir a empresa e sair quebrando tudo. Além disso, muitas classes não podem entrar 100% em greve, porque existem serviços essenciais, saúde, segurança, transporte. Considero o transporte serviço essencial, telecomunicações. Artigo 10º. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Artigo 11. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Então, sempre é necessário, pessoal, sempre é necessário ter ali alguém que esteja enquanto trabalhador, mas que entenda as dores do trabalhador para poder filtrar essas dores e levar elas de uma maneira mais lúcida, mais séria ao empregador. Muitas vezes, a gente vê muitas vezes não, sempre tem reclamações em ambiente de trabalho, mas algumas são mais sérias, algumas são de ordem de saúde, de salubridade, de segurança. Então é necessário haver esse filtro, entre a fala do empregador e a do trabalhador e assim por diante. Pessoal, e aqui a gente conclui a leitura do artigo 6º ao 11º da Constituição. Agradeço a você que ficou até aqui. Se você está gostando do nosso curso, siga minhas redes sociais, Instagram, juan.foreman. Em breve temos o site aí para você também acompanhar seus direitos de maneira estruturada, poder estar lá colocando um relato do que aconteceu com você, a gente fazer um filtro sobre o cabimento. Pessoal, deixe seu comentário, comente aqui o que você está achando, em que a gente pode melhorar. Estaremos crescendo cada vez mais esse projeto. A intenção é conscientizar as pessoas dos seus direitos, ter um lugar que você, assim como antigamente a gente abria um livro, em casa, uma agenda, vai ser uma agenda dos seus direitos no nosso canal. Quero que você pesquise e saiba, lá vai ter os comentários de tal direito que eu quero. Então, com o tempo a gente vai expandindo mais. Agradeço a sua atenção e até a próxima. Muito obrigado.